Camada 8. Olá, querido ouvinte. Seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou Tuane Gurutabosa. E eu sou Fernanda Machado. Esse é mais um episódio especial em comemoração ao Mês das Mulheres e feito só por mulheres. E no episódio de hoje vamos falar sobre direito digital, LGPD e segurança cibernética. Esse é mais um episódio do nosso quadro Roteamento de Ideias. Inscreva-se e compartilhe. Procure o Camada 8 na sua plataforma de podcast favorita e inscreva-se. Compartilhe esse episódio com o pessoal do trabalho, da faculdade e com seus amigos. Agora, você também pode acompanhar o Camada 8 em vídeo pelo YouTube. Visite o nosso site no YouTube, o Nick BR Vídeos. Navegue até a aba Podcasts e dê o play no episódio que deseja ouvir. E se você usa o Spotify, você pode ativar o sininho para ser avisado de novos episódios. E vamos aos avisos iniciais. A nossa agenda de cursos para 2026 já está disponível no nosso site. Acesse ceptro.br/cursos-eventos. A nossa convidada de hoje é a Adriana Cancian, especialista em Direito Digital, LGPD, Segurança Cibernética. Então, toca a vinheta e vamos para a entrevista. Roteamento de ideias. Oi, Adriana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Antes da gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho mais da sua trajetória até chegar no LGPD, né, como especialista. Primeiro, quero agradecer pelo convite, né, e dizer que é um prazer poder contribuir aqui com o podcast Camada 8. E eu vou resumir porque eu costumo dizer que à medida que a gente vai ficando velho, o currículo vai ficando muito extenso. Então, a minha primeira formação é em letras. Eu fiz licenciatura em português e italiano, porque italiano é a minha descendência. Depois eu fiz mestrado na linguística e aí desisti do doutorado para fazer direito. Mas isso não foi exatamente um acaso, era o curso que eu, de fato, gostaria de ter feito desde sempre. E aí, ao longo do curso de Direito, como meu marido é professor na Unesp, né, campus de São José do Rio Preto, que é a nossa cidade, eu comecei a acompanhá-lo em diversos eventos sobre segurança. Ele é professor do quê? Ele é professor de redes, no curso de computação. E nesses eventos havia uma coisa muito curiosa em todas as falas dos analistas. Eles diziam que quando havia uma fraude ou alguma coisa do tipo, eles faziam todo o trabalho, né, de rastreabilidade para encontrar indícios, só que quando eles chegavam aos resultados, eles não sabiam exatamente como proceder do ponto de vista jurídico. E aí, como essa história era muito recorrente, eu comecei a me interessar pelo assunto e comecei a pesquisar um pouco sobre como que funcionava essa nova vertente. Na época era uma nova vertente que a gente chamava de direito eletrônico, que depois virou direito digital. Então aí eu comecei a estudar a respeito. Na época havia poucos advogados, no interior praticamente nenhum, eu conheci um ou dois. Aqui em São Paulo havia uma comunidade já um pouquinho maior, com alguns poucos eventos que tratavam desses assuntos, e aí eu comecei a me inteirar. Acho que uma outra coisa importante também é dizer que há 15, 20 anos atrás a gente tinha pouquíssima bibliografia em língua portuguesa. Então, era um ramo do direito ainda muito novo, né, que as pessoas não conheciam praticamente nada, era difícil até explicar o que fazia um advogado de direito digital. Mas aí, na graduação, eu já fui me aprofundando no tema, meu trabalho de conclusão de curso já foi a esse respeito. Na época eu falei sobre comércio eletrônico, que era uma coisa também que estava ganhando grande visibilidade, e daí em diante eu fui, né, tentando encontrar lugares em que eu pudesse me especializar, que eu pudesse conhecer um pouco melhor de como que um advogado nessa área poderia atuar, né? Eu nunca imaginei que anos depois, quando viesse a LGPD, isso fosse se tornar realmente a área do direito assim, que mais, não sei se eu posso dizer que mais chama a atenção dos advogados recém-formados hoje, mas certamente é uma das áreas das quais os advogados não conseguem muito escapar.
né, em razão do que a gente tem hoje do ponto de vista do contexto social. Até para você protocolar um processo num tribunal de justiça em qualquer uma das 27 unidades da federação, você precisa conhecer um pouquinho e saber como que funciona o processo eletrônico. Então, essa é uma realidade hoje da maioria dos advogados, embora nem todos, né, se aprofundem nesse tema. Então, foi mais ou menos esse o caminho que eu trilhei até chegar, né, na Lei Geral de Proteção de Dados. Você acha que esses mundos, eles se conectam? Porque antes você se formou em letras, depois foi pro direito digital, né? Então você acha que esse mundo se conecta ou não? Eu acho que tem tudo a ver, porque quando eu entrei no curso de letras, de direito, uma das coisas que mais me ajudou é que eu era uma leitora iniciada, vamos dizer assim, né? Então eu tinha muita habilidade de leitura e tinha muita habilidade de escrita. Então isso fez com que, para mim, a leitura dos processos de direito, por exemplo, as decisões, os acórdãos dos tribunais superiores, é óbvio que numa primeira leitura eu tinha dificuldade, como qualquer pessoa, porque o discurso jurídico, ele é um discurso muito hermético, ele é um discurso muito fechado. O juridiquês, né? O vocabulário é um vocabulário bastante técnico, mas como eu já trabalhava com isso, dava aula de língua portuguesa, dava aula de gramática, era banca de correção de redação de vestibular, eu fui banca da VUNESP mais de 10 anos, então eu tinha um traquejo um pouco maior. E isso depois, na carreira, na profissão, isso me ajudou muito nas peças processuais, porque eu tinha uma destreza maior para escrever, para compreender como que eu deveria, né, apresentar os fatos, porque na realidade, quando você faz uma petição inicial, aquilo é uma redação, né, argumentativa, em que você vai contar uma história do seu cliente e você vai tentar convencer o juiz de que você tem razão e no final você vai dizer aquilo que você quer. Então, quando você tem essa clareza do que é a peça, o que você está escrevendo, para quem que você está escrevendo, é muito mais fácil de você construir um texto que seja um texto, principalmente para quem vai ler, um texto mais fácil, mais palatável, porque honestamente tem uns colegas advogados que é difícil de saber o que eles estão querendo dizer nos documentos que eles protocolam. E assim, para quem não sabe nada de LGPD, o que seria a LGPD? Então, a LGPD é uma lei muito curiosa, né? Porque ela, a sigla LGPD quer dizer Lei Geral de Proteção de Dados, e ela é uma lei que tramitou durante mais de 10 anos no Brasil sem que ninguém desse importância para essa legislação. Então, ela surgiu como um projeto de lei por iniciativa do Ministério da Justiça, na época, e um professor da Universidade, salvo engano, Estadual do Rio de Janeiro, que era o professor Danilo Doneda, ele foi a pessoa que encabeçou esse debate. Então, na medida em que os dispositivos tecnológicos, as pessoas passaram a dispor mais de devices e de interagir, principalmente no comércio eletrônico, e aí depois de 2004, com a vinda das redes sociais, essa questão de como que os dados pessoais são tratados começou a ser uma questão relevante, porque qualquer site que você entrava, você tinha que preencher com seus dados, e aí a gente começou a observar também que havia uma quantidade de informações, muitas vezes excessiva. Então vamos supor, você ia até no médico, né, numa fichinha médica, te perguntavam, você é casado? Qual que é seu estado civil? Qual que é o nome do seu marido, se você fosse casado? Então assim, informações que muitas vezes não tinham a ver com a finalidade daquela consulta ou daquele cadastro. Então isso começou a chamar a atenção dos operadores de direito, mas isso também foi motivado por uma discussão que já estava muito madura na União Europeia, porque na União Europeia a gente tem essa discussão que começou mais ou menos no início dos anos 80 e em 1995 a gente já tinha uma primeira diretiva que tratava sobre dados pessoais. Então, na verdade, a gente entrou no encalço da União Europeia, né, e também por uma demanda que existia aqui no Brasil. Então, em função de todos esses fatores, isso ganhou uma força bastante grande e em 2018, quando o projeto de lei da União Europeia deixou de ser um projeto e passou a ser uma lei de fato, o Brasil se viu, né, inclusive por razões de natureza econômica e política, obrigado a também ter uma lei geral de proteção de dados pessoais, né? E
é interessante que você comentou da ficha médica, né? Porque a LGPD, ela não se aplica só, por exemplo, a gente vai focar aqui nos ISPs, mas ela se aplica para qualquer pessoa, né? Qualquer entidade que precise coletar seus dados, não é? Exatamente. Isso é um erro, né? Um equívoco, na verdade, bastante comum, porque as pessoas tendem a achar que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela só se aplica para o ambiente digital. E isso não é verdade, né? Qualquer instituição que colete dados, ainda que seja numa planilha de papel, né? Ela precisa se preocupar com a Lei Geral de Proteção de Dados, porque o raciocínio por trás disso é bastante simples, mas as pessoas custam a entender um pouco, porque quando você coleta os dados pessoais de alguém, né, essas informações, elas não são suas, de forma que você não pode fazer o que você quiser com as informações do outro, né? E essa ideia é uma ideia que estava passando, assim, batido pelas pessoas. Todo mundo coletando uma quantidade grande de dados e usando esses dados para outros fins que os donos dos dados muitas vezes nem sabiam quais eram. Então isso também chamou bastante atenção, inclusive das pessoas, quando fornecem os seus dados pessoais, né? Usando perguntas do tipo, para que você está pedindo meus dados, onde meus dados vão ser utilizados e coisas desse tipo. Então, de fato, isso não se aplica apenas para contextos digitais, mas também para qualquer contexto, seja uma fichinha de papel, né, um fichário desses bem antigos que a gente acaba tendo em todas as empresas, em consultórios médicos, em todas as instituições que precisam coletar dados pessoais. Você comentou do Danilo Doneda. Eu acho que é importante a gente avisar o pessoal de casa que a gente tem uma live intra-rede no nosso canal, onde o Danilo Doneda participou. E ali ele fala um pouco, né, da LGPD, porque ele foi um dos percussores aqui da LGPD no Brasil. Então eu acho que é interessante, se vocês quiserem assistir essa live que a gente tem no nosso canal. Bacana você ter feito esse comentário, porque seria muito leviano, ou é muito leviano da parte de qualquer operador do direito falar da Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil sem citar o professor Danilo Doneda. Ele realmente foi um farol, né, que conduziu as discussões brilhantemente e acabou nos deixando, né, muito cedo, há 2 anos atrás, se não me engano, mas ele foi alguém muito importante para a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Com certeza. E você comentou aqui sobre a LGPD, mas o que exatamente a LGPD protege? Ela protege os dados, o usuário, quem coleta esses dados? O espírito da lei está voltado para o titular. Quem que é o titular, né? Titular para a LGPD é um termo técnico. O titular é o dono dos dados. Então, a ideia é que o titular dos dados, ele tenha sempre os seus dados pessoais, e é bom a gente reforçar isso, que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela se aplica apenas e tão somente a dados pessoais e não a outros dados quaisquer, né? E ela protege os dados do titular dos dados. Então, em qualquer discussão, em qualquer contexto em que houver algum embate sobre quem deve usar os dados, de que maneira esses dados devem ser utilizados, a autonomia do titular de dados, ela precisa sempre estar preservada. Então, o espírito da lei, ele promove, vamos dizer assim, sempre a autonomia do titular para que ele tenha sempre a possibilidade de decidir se ele quer fornecer os seus dados pessoais, de que forma ele quer fornecer os seus dados e, quando ele quiser revogar, por exemplo, essa autorização, que ele tenha a possibilidade de fazê-lo. Aí existem, obviamente, uma série de exceções que talvez a gente até possa tratar mais tarde, mas em linhas gerais, ele tem a autonomia de fornecer os seus dados e de revogar essa autorização quando ele achar que os seus dados não devem mais ser utilizados por aquela empresa ou aquele site no qual ele preencheu com seus dados pessoais. Então, nesse caso, cabe a quem for coletar esses dados garantir esses direitos do usuário, certo? E na sua visão, qual é o estado da arte na implementação do LGPD nas empresas do Brasil hoje? Bom, então 2 questões diferentes, mas que na verdade se interconectam, né? Quando a lei entrou em vigor em 2019, porque ela foi sancionada em agosto de 2018, mas ela entrou de fato em vigor no ano de 2019, houve um boom
né, uma preocupação muito grande das empresas em entrar em conformidade com a legislação, sobretudo por conta das multas, né, que atingem até 2% do faturamento bruto das empresas. Então, esse temor motivou muitas das empresas, né, a entrarem em conformidade com a legislação. E aí, esse temor ele era muito mais evidente nas grandes empresas e nas médias empresas. As pequenas empresas, elas sempre tiveram mais dificuldade na implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, por vários motivos. Entre eles, o fato de não ter um jurídico próprio, muitas vezes, dependendo do segmento de negócio, não ter uma área técnica, né, também dentro, né, da empresa, uma área técnica interna. Então, essas foram algumas coisas que foram dificultando, né, a implementação da lei pelas pequenas empresas. Importante também dizer que nas grandes empresas, principalmente nas multinacionais, a gente já tinha uma série de processos implementados que, embora fossem anteriores à Lei Geral de Proteção de Dados, eles atendiam a LGPD porque eles estavam baseados no GDPR, que é o regulamento europeu. E como a nossa legislação ela é muito próxima do ponto de vista do mérito, do conteúdo ao GDPR, então as empresas multinacionais que já atendiam ao GDPR, indiretamente acabaram atendendo a Lei Geral de Proteção de Dados. Claro que com um ou outro ajuste, né, regional, que é específico aqui da legislação brasileira, mas elas atendiam de um modo geral de uma maneira mais abrangente. As médias empresas trataram rapidamente de encontrar consultorias que pudessem, né, mapear os seus processos internos e descobrir por onde passavam os dados pessoais dentro de cada um dos departamentos das empresas, e as pequenas empresas, e aí incluídos os provedores, né, que muitas vezes são empresas pequenas, elas sempre tiveram mais dificuldade de implementar esses processos que atendessem de uma forma geral a Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje, quando você me pergunta, né, qual que é o estado da arte, eu diria que a gente caminha ainda na mesma direção, com as grandes empresas já num nível de conformidade bastante alto, as médias empresas num nível de conformidade adequado, talvez com um ou outro processo ainda precisando de ajuste, e as pequenas empresas ainda com bastante dificuldade em implementar processos, né? Inclusive de contratar um encarregado de dados, uma pessoa que responda pelo tratamento dos dados pessoais internamente, até por uma questão de custo, né? Porque tudo isso entra, né, no centro de custos das pequenas empresas. Elas acabaram deixando, e ao invés de trabalhar ativamente, né, no compliance da legislação, elas acabam trabalhando reativamente. Então, toda vez que elas têm uma demanda, um pedido, uma demanda judicial ou uma demanda do próprio titular que quer saber como que seus dados estão sendo tratados, e aí elas se viram para responder. Exatamente. Mas não é exatamente um cenário de ativo, né, de um papel ativo dessas empresas até hoje. E essas pequenas empresas teriam alguma maneira de fazer elas adotarem o LGPD? Porque elas têm uma certa desvantagem, né? Tanto a questão de custo e às vezes tem aquela questão delas serem extremamente pequenininhas, né? Coisa de 5 funcionários, não vai ter um departamento jurídico para abordar a questão da LGPD. Às vezes, contratar uma consultoria pode ser muito caro para ela. O que elas podem fazer para tentar se adequar, né? O que normalmente a gente recomenda para as empresas, inclusive por uma questão de custos, é que quando elas não têm condições de contratar uma consultoria ou de contratar um advogado ou um profissional de tecnologia que entenda sobre a matéria, que ela capacite os seus próprios funcionários, né? Então, escolher uma dessas pessoas que tenha um pouco mais de traquejo nesse universo aí jurídico e tecnológico, porque a lei também ela perpassa por diversos pontos que são específicos de tecnologia, especialmente de segurança da informação, e então
que essas pessoas pelo menos entendam alguma coisa para que atendam de alguma maneira, né, consigam dar algum grau de conformidade para esses dados que são tratados internamente. Óbvio que isso não é simples, porque a gente está falando de um trabalho que é extremamente técnico, mas é possível. Então as pessoas podem tentar, existem N cursos, inclusive em formatos EAD. Hoje em dia não tanto, mas no passado havia uma quantidade de cursos, né, que formavam DPOs de diversas formações anteriores, desde pessoas de tecnologia, advogados, até outras formações, para que elas pudessem internamente resolver esses problemas das pequenas empresas. Então esse é um caminho, né? É lógico que é um caminho difícil, mas é um caminho possível. O DPO é o responsável pelo LGPD. Significa? É o Data Protection Officer, que é a sigla utilizada pelo regulamento europeu, e aqui no Brasil esse cargo foi traduzido como encarregado de dados. Particularmente eu não gosto muito dessa expressão, mas é a expressão que se consolidou. O DPO é a pessoa que responde tanto para os titulares, quando existe uma demanda. Então, por exemplo, um cliente questiona a empresa sobre como que ela coleta os dados, o que ela faz com esses dados, onde que esses dados estão guardados, ou então que ela quer que os seus dados sejam deletados de todos os bancos de dados daquela empresa, e ele também atende, ou então ele intermedia, né, a conversa entre a empresa e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, quando existe necessidade de que isso aconteça. Então, idealmente, as empresas devem ter um DPO. Existe, inclusive, os serviços de DPO as a Service, né? Muitos escritórios de advocacia, inclusive, prestam esse serviço, né? Que você não tem um DPO interno, mas você tem uma pessoa, um advogado ou um profissional de tecnologia que responde como DPO daquela empresa em caso de necessidade de alguma demanda que seja específica. Ou então dá para começar por algum canto. Sim, sim. Há fazendo um curso para alguém que tem interesse. O importante é começar. Exatamente. Porque eu acho que esse é um caminho, como a gente costuma dizer no direito, que é inarredável. O que é inarredável? Não tem para onde correr. Muitas vezes, nos eventos nos quais eu falo, eu sou interpelada por pessoas, inclusive de provedores, que ficam muito ansiosos, querendo saber o que eles fazem quando eles recebem pedidos judiciais, né, de liberação ou de fornecimento de dados. Então, eles ficam preocupados em saber se eles devem ou não, né, fornecer esses dados, como que eles devem fornecer, a quem eles devem atender, porque, por exemplo, na legislação, né, no Marco Civil da Internet, que é uma lei que complementa bastante a Lei Geral de Proteção de Dados, está dizendo que essa decisão ela precisa ser uma decisão judicial, e delegado de polícia, por exemplo, né, não emite decisão judicial. Então, existem algumas questões técnicas que muitas vezes colocam, né, as empresas ali num checkmate, em que elas precisam de alguma orientação para saber se aquilo que elas estão fazendo está de fato correto. Mas, eu reforço, sempre é possível que as pessoas estudem, conheçam, façam cursos, se capacitem, ou então que contratem um DPO as a Service ou coisa desse tipo. O que não pode é ficar, né, à deriva, sem ter ninguém para orientar e não atender às necessidades, né, quando principalmente recebem requisições e pedidos, né, da polícia ou mesmo decisões judiciais. É muito bom você ter comentado, né, sobre LGPD para provedores, porque é justamente o público que a gente tem aqui no nosso podcast. E aí, eu gostaria de saber quais são os riscos jurídicos que incorre o provedor se ele não responder à LGPD. Na verdade, não é só se ele não responde à LGPD, mas a todas as leis às quais ele se submete, né? Quando um provedor ou qualquer outra empresa não atende uma requisição da polícia ou uma ordem judicial, ele já incorre num crime de desobediência. Então aí ele arruma um segundo problema, porque além de não atender a demanda que foi colocada para ele inicialmente, ele ainda comete o crime de desobediência. Então,
óbvio que para qualquer empresa, incluindo os provedores de internet, sejam eles grandes ou sejam pequenos, isso traz uma insegurança jurídica muito grande, porque aí você precisa, mesmo não tendo um jurídico interno, mesmo não tendo muitas vezes um advogado que presta serviços ali para a empresa, você vai precisar, né, encontrar um profissional que dê jeito nessa situação, porque muitas vezes apenas o advogado tem a legitimidade para discutir determinadas questões, tanto do ponto de vista do judiciário quanto do ponto de vista policial. Então, é um grande problema para as empresas quando elas não atendem às requisições judiciais e também às policiais. Eu não recomendo. Eu acho que na pergunta anterior você até comentou do Marco Civil, né? E é importante lembrar que os logs precisam estar guardados durante 1 ano, né? Caso for requisitado. Isso mesmo. O Marco Civil da Internet, ele coloca a obrigação dividida em 2 categorias, né? Para os provedores de aplicação e para os provedores de conexão. Para os provedores de aplicação, a obrigatoriedade da guarda de logs é de 6 meses. E para os provedores de conexão, a obrigatoriedade é de 1 ano. Antes do Marco Civil, as empresas, até por uma questão de zelo, obedeciam a um outro prazo previsto no Código Civil, que era de até 3 anos. Mas depois, né, com o advento do Marco Civil, isso ficou delimitado por esse período de tempo, o que para o judiciário também se tornou um problema. Dada a lentidão que as coisas acontecem no judiciário, muitas vezes esse tempo de guarda de logs de 6 meses ou de 1 ano, ele é insuficiente. Então, muitas vezes o advogado precisa entrar com uma liminar para que o juiz já faça a expedição de um mandado para que você solicite ao provedor que retenha esses dados para que você não corra o risco de que o tempo acabe e o provedor acabe excluindo esses dados. Muito bom, é só para lembrar que a LGPD e o Marco Civil, eles se correlacionam, né? Então, totalmente. Precisam caminhar juntos. Com certeza. E aí tem uma outra coisa que também é muito bacana, né? Porque toda vez que tem, por exemplo, um desses eventos em que os meninos, né, o pessoal mais jovem vai apresentar suas empresas, eu tive uma ideia brilhante, vamos desenvolver um aplicativo que vai ser maravilhoso. Eu sempre costumo dizer para eles, olha, lembrem-se de que nós não estamos nos Estados Unidos, nós não estamos no Vale do Silício ou em qualquer outro lugar do mundo, estamos aqui no Brasil. Isso significa que você vai ter que abrir uma empresa, tem uma série de legislações que você vai ter que cumprir, não só as que estão voltadas mais para a área técnica, como por exemplo o Marco Civil da Internet, Lei Geral de Proteção de Dados, mas também outras legislações para que você possa, né, estar em conformidade com as leis do seu país. Então isso nem sempre é muito simples. Perfeito. Me fez até lembrar da época de faculdade, que a gente fala, vamos desenvolver um jogo e não pensa em nenhum lado de formalizar, né? Isso, formalizar. É só fazer e vamos jogar aí e ganhar dinheiro com isso. Existe uma coisa chamada JUSESP, que você tem que abrir uma empresa e uma série de trâmites legais que as pessoas desconhecem, mas para que uma ideia se torne de fato, né, execuível, que ela possa ser possível, você precisa formalizar isso numa empresa e precisa atender a uma série de requisitos jurídicos para que ela funcione bem. Voltando um pouco para a questão, você comentou, né, que muitas vezes um ISP é acionado pela justiça, mas e se acontecer um incidente com ele? Em que momento ele deve contatar a NPD? Quando ele deve informar o que aconteceu, né? Essa pergunta é muito importante porque a gente vai pegar um gancho de lá do começo da nossa conversa, quando a gente falou que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela protege de fato os dados que são pessoais. E não necessariamente, no caso de incidentes cibernéticos, você pode ter dados pessoais envolvidos. Então, na incidência, né, de um incidente cibernético, e aí ficou redundante, né, na ocorrência de um incidente cibernético, a primeira coisa que precisa ser feita é olhar quais são os tipos de dados que vazaram.
né? Se esses dados foram dados pessoais, existe um meio, uma metodologia que a gente utiliza para ter uma ideia de quantos foram os titulares afetados por esse vazamento de dados. Então, não é porque vazou um dado, 100 dados pessoais, que necessariamente você vai ter que notificar a ANPD. A gente utiliza metodologias para olhar, inclusive obedecendo a esses critérios. São dados pessoais? Se são dados pessoais, qual é o alcance desse vazamento? É muito? É pouco? Que tipos de dados eram? Eram dados sensíveis? Não eram dados sensíveis? Então, a resposta a todos esses critérios é o que vai direcionar o DPO ou a pessoa responsável pela empresa se deve ou não notificar a ANPD. Então, não é o simples fato de ocorrer um incidente cibernético não necessariamente obriga a empresa a fazer essa notificação. E para ficar bem claro para o pessoal de casa, você pode definir a cada tipo de dado o que é exatamente um dado pessoal sensível? Vamos falar sobre isso. Os dados pessoais, como o próprio nome diz, né, já são autoexplicativos. Então, tudo que diz respeito àquela pessoa especificamente, desde o nome, o número dos seus documentos, onde ela mora, onde ela trabalha, o que ela faz, tudo aquilo que é útil para definir, né, para caracterizar uma pessoa, é considerado um dado pessoal. Só que dentro desse escopo, dentro dessa categoria bem grande, porque os dados pessoais são muitos, existe uma subcategoria que nós chamamos de dados pessoais sensíveis. Por que eles são sensíveis? Esse nome também é autoexplicativo, porque eles têm a sensibilidade de trazer um dano maior ao dono, ao titular do dado, caso esse dado seja utilizado de má fé ou para qualquer outro objetivo que não seja o objetivo inicial que o titular forneceu esses dados. Então, por exemplo, todos os dados referentes à saúde do titular são considerados dados sensíveis, né? Por quê? Porque você pode ter a pessoa que faz um determinado tratamento de saúde que tenha algumas características que pode, por exemplo, né, colocá-la numa posição inferior numa busca de emprego, por exemplo. Então, esses dados, entre outras razões, né, esses dados, como os dados de saúde, dados religiosos, eles são dados considerados sensíveis, porque... Dados bancários também? Não necessariamente, alguns deles, né? Porque a má utilização desses dados, ela costuma causar um grande prejuízo aos titulares deles. Um prejuízo maior do que o vazamento de, por exemplo, o número do seu CPF, que hoje em dia é praticamente público, né? Uhum. Aqui no Brasil, a questão dos dados religiosos, né? Em tese, como a religião, a prática religiosa é protegida constitucionalmente, não costuma ser um grande entrave. Mas há países em que o simples fato de você ser da religião A ou da religião B costuma já trazer uma série de dificuldades para o titular de dados. Aqui no Brasil a gente tem também essas questões, sobretudo para algumas religiões, mas não de uma forma, por exemplo, como a gente tem na faixa de Gaza ou em outros lugares do mundo em que a questão religiosa é preponderante, né, no tratamento das pessoas. Mas eu não sei se ficou claro, os dados sensíveis são justamente esses que têm um potencial maior de causar dano ao titular caso esses dados sejam utilizados de uma maneira que o titular não autorizou, por exemplo. E o IP, ele é considerado um dado? Ele é considerado um dado e ele é um dado muitíssimo importante, inclusive em investigações criminais, né? Muitas vezes ele é um dos dados, né? Considerando a necessidade da rastreabilidade de determinadas operações, que possibilita que a justiça ou mesmo que a polícia chegue a determinados, né, criminosos. Então ele é um dado bastante importante. E esse é o motivo pelo qual muitas vezes os provedores, eles são instados a fornecer esses dados porque eles têm esse objetivo de subsidiar investigações criminais ou mesmo qualquer outro motivo que seja relevante ou que esteja sendo considerado dentro de um processo judicial. E aí, se eu recebo essa solicitação da polícia, seja qualquer outra entidade que tenha esse poder
de que forma eu posso passar esses dados sem violar a LGPD? Ou para eles eu realmente passo todos os dados que eles me peçam, que eles venham me pedir, né? Idealmente, quando a solicitação dos dados ela é feita, ela deve já ter um escopo bastante restrito. Então, ao solicitar os dados, a autoridade precisa dizer exatamente quais dados ela quer, né? E se, por exemplo, aqueles dados, eles estão inseridos, a necessidade desses dados está inserida no âmbito de um processo judicial, eu posso, inclusive, né, dentro dessa solicitação, dizer, olha, eu preciso desses dados em função da investigação do processo número tal, ou do inquérito policial número tal, ou se é alguma investigação protegida por segredo de justiça, é claro que isso não vai estar evidente, mas existem outros meios de justificar por que você precisa desse ou daquele dado. Mas tem um outro ponto que é bastante importante e que incomoda bastante os profissionais dos provedores, é que essas solicitações nem sempre elas vêm definidas, elas não vêm tão claras. Muitas vezes elas vêm de uma forma muito ampla, né? Me forneça todos os dados desse titular. Então, essa é uma grande dificuldade para os provedores, porque quanto melhor a definição, quanto mais restrito o escopo da solicitação, melhor ou mais fácil é para o provedor poder atender. Mas, infelizmente, isso não é uma realidade. Normalmente, as ordens elas são bastante amplas, bastante abrangentes, e isso dificulta bastante o trabalho dos provedores. E eles podem fazer alguma coisa contra isso? Não sei, pedir para a equipe jurídica intermediar e pedir especificidade? Essa é sempre a minha recomendação. Eu sempre digo, olha, se a ordem é abrangente o suficiente, que muitas vezes impossibilita que eu a atenda, é importante que você interpele a autoridade dizendo, olha, eu preciso que essa ordem seja melhor definida, eu preciso que essa ordem seja um pouco mais restrita para que eu tenha, inclusive, melhores condições de atendê-la. Porque, do caso contrário, muitas vezes existe uma impossibilidade técnica e pode acontecer disso ser possível realmente, de não conseguir atender exatamente aquilo que a autoridade espera, não necessariamente aquilo que ela solicitou, mas aquilo que ela espera receber. Então, a gente já ouviu alguns casos de chegar o delegado direto no provedor exigindo esses dados sem ordem judicial. O que o provedor pode fazer nesses casos? Como ele pode se proteger, né? Porque a ordem judicial é necessária. Então, esse é um ponto bastante sensível, né, para os provedores, porque de fato, especialmente em algumas localidades brasileiras, às vezes em cidades pequenas, o delegado vai pessoalmente ao provedor, né, dizendo que precisa de determinados dados para uma investigação. Olha, como a gente já disse aqui, essa não é a melhor forma de você solicitar quaisquer dados dos provedores. Mas muitas vezes, né, na iminência ou às vezes na urgência, na necessidade, o provedor acaba fornecendo esses dados. Não é o modelo ideal. O modelo ideal é que o fornecimento desses dados ele seja sempre formal. O que quer dizer formal? Chegue um documento com a solicitação, todos os dados que estão sendo solicitados, eles estejam especificados e que o provedor responda da mesma maneira. Por quê? Porque isso precisa ficar registrado, né? Isso precisa ficar claro que a obrigação foi cumprida, entre outras razões, mas há necessidade desse registro. A gente sabe que nem sempre a autoridade, inclusive a autoridade policial, até por questões de urgência, entre outros motivos, acabam, né, interpelando os provedores de uma maneira informal, mas isso não é o melhor cenário. O melhor cenário é sempre que esses documentos eles sejam formais e eles atendam todas as especificidades da lei. Inclusive porque para os advogados que estão do outro lado, né, e quando você encontra uma brecha no processo em que você percebe um vício ou que você percebe que aquele dado ele não foi coletado de uma maneira legal, de forma lícita, você pode inclusive validar, né?
solicitar que esse dado ele não seja considerado. Então, sob pena de você, muitas vezes, querer ganhar tempo, você condena o processo. Então, isso não é a melhor prática e isso não é o ideal, embora a gente saiba que seja recorrente. Mas, em geral, o melhor dos mundos é que esses pedidos sejam sempre formais. Também, e o mesmo vale para as respostas, né? Nada de mandar um e-mail de qualquer jeito com esses dados, né? Ainda que o e-mail possa servir de prova, mas eu recomendo sempre que seja feito um ofício, né? Que isso seja encaminhado e que todos os passos dentro da forma, né? Da formalidade da lei, eles sejam cumpridos. E aí, voltando para a LGPD, quais são os mitos mais comuns sobre a LGPD que você já viu ou vê diariamente? Bom, o primeiro deles é um clássico no Brasil, que é essa lei não vai pegar. Né? Então, aqui no Brasil, em nenhum outro lugar do mundo, as pessoas, os operadores do direito entendem isso, é uma questão cultural. Surge a lei e aí as pessoas falam, não, essa lei vai pegar ou essa lei não vai pegar. A LGPD passou por isso quando ela foi promulgada de uma maneira, assim, muito, muito evidente, porque existia um número grande de pessoas que apostavam que isso aí não vai virar nada, isso aí nem tinha agência, isso aí não vai virar nada, né? Esse foi o primeiro ponto. Quando saiu a primeira multa, aí o pessoal começou a achar que não era bem assim, né? Aí vem o segundo mito, né? Que é a LGPD só multa. Muito pelo contrário, né? Até chegar na multa, o caminho é longo, principalmente se você já tem registros de conformidade. Então, para você ser multado, existe o contraditório, ampla defesa, existe um processo administrativo. Até chegar na multa é um longo caminho, né? E tem um outro que é bastante comum também, é que a LGPD impede tudo. Então agora como eu vou ter que obedecer a LGPD, eu não posso fazer mais nada. Eu não posso coletar dado, eu não posso tratar dado, eu não posso fazer mais nada com os dados pessoais. O pessoal do varejo, na época que a lei entrou em vigor, dizia assim, olha, agora não vai ter mais esses planos de fidelidade que as farmácias, os supermercados faziam, quando na verdade não era exatamente disso que se tratava. Eles poderiam continuar tendo os planos de fidelidade, tanto que existem até hoje, né? Só que precisaram fazer uma adequação na maneira como coletavam os dados e principalmente na maneira como usavam esses dados, né? Porque muitas vezes, era para você preencher um cupom concorrendo a um carro, e aí você colocava seus dados pessoais achando que você ia participar do sorteio, quando na verdade a empresa pegava os seus dados para usar para outra coisa, muitas vezes para fazer pesquisa de inteligência de mercado, para fazer perfilização de consumidor, esse tipo de coisa. Então, a lei mostrou que, olha, o problema não é coletar o dado para fazer o sorteio, nem nada disso, mas é a maneira como você faz e o que você faz com esses dados depois, né? E aí, o último deles é que a LGPD é só para grandes empresas. Então, isso foi uma coisa muito discutida também, porque como a lei era complexa, abrangia uma série de pontos, né, que envolviam segurança da informação, questões técnicas, houve essa tendência de achar que só as grandes empresas é que precisavam atender a legislação. E isso não é verdade. A LGPD é para todo mundo que colete qualquer tipo de dado pessoal e trate esse dado, armazene, utilize para uma determinada finalidade. O que a lei propõe é simplesmente que o processo de coleta e de utilização dos dados pessoais, ele seja transparente. É só isso, né? O usuário precisa saber para que aqueles dados estão sendo coletados. Exatamente, porque o dado pessoal, ele é do titular, ele não é de quem coleta. E muitas vezes, quem coletava achava que era dono do dado e poderia fazer com ele o que ele quisesse, inclusive ganhar dinheiro.
em cima dos dados pessoais. Vendendo, né? Vendendo dados. As pessoas compravam bases de dados, né? As empresas compravam bases de dados para enriquecer as suas próprias bases, para ter, muitas vezes, para essas pesquisas de inteligência de mercado, ou então para ter uma quantidade maior de pessoas para mandar spam, propaganda ou coisa do tipo, né? Então, a ideia da LGPD é simplesmente trazer transparência para esses processos e, sobretudo, respeito ao titular. Ou seja, você pode utilizar o dado desde que você não cause nenhum dano, nem queira ganhar dinheiro nas costas do titular, sem que ele, muitas vezes, nem saiba que isso está acontecendo. E para finalizar, a gente falou muito do aspecto de proteção dos dados do usuário, né? Mas para o ISP, além da obrigação legal, quais vantagens ele consegue ao implementar o LGPD na própria empresa? Esse é um ponto bastante interessante, né? Porque a legislação, ela não traz só obrigatoriedade. Transversalmente, a LGPD, ela traz, inclusive, uma organização melhor dos processos internos das empresas. Muitas empresas, né, para as quais eu já prestei consultoria, nos processos de mapeamento dos dados pessoais internos, descobriram uma série de questões internas que poderiam ser melhoradas. Então, essa questão, por exemplo, de você fazer uma análise dos processos e você conseguir organizar melhor uma série de demandas internas, esse é um dos grandes benefícios que o atendimento à legislação faz. Então, a transparência, né, a segurança jurídica, a organização melhor de métodos e processos dentro da empresa são alguns dos ganhos que a LGPD transversalmente acaba trazendo para as empresas. Então, eu não vejo de forma nenhuma que os provedores ou as empresas de todo e qualquer segmento tenham algum prejuízo em atender a legislação. É claro que existe um momento de transição entre quando você não tem nada de conformidade até você chegar em algum nível de conformidade, mas eu acho que esse esforço ele vale muito a pena. E uma outra questão que eu também salientaria é o fato de que o compliance com a LGPD, com o Marco Civil da Internet e todas as outras legislações, eles são vantagens competitivas, porque muitas vezes para você participar de um certame, por exemplo, na administração pública, você tem que estar em conformidade com as legislações e muitas vezes, dependendo do segmento de negócio em que você atua, o fato de você estar em conformidade com a legislação é uma grande vantagem competitiva, porque te coloca à frente dos seus outros concorrentes, no sentido de que você pode atender melhor aos consumidores, aos titulares de dados. Então, é só ganho. Então não é só uma obrigação, né? Tem um lado de ganhar com também. Certeza não. E o marketing o marketing das empresas precisa entender isso e utilizar isso como, de fato, uma vantagem competitiva no mercado. E você tem algum exemplo de mudança organizacional que te marcou? De alguma empresa? Nossa, eu já trabalhei em diversos segmentos de negócio, mas eu não sei se foi o que mais me marcou, talvez tenha sido pela dificuldade, mas o pior, na minha avaliação, na minha experiência, foi trabalhar para uma empresa de inteligência de mercado que atendia varejo. E esse, para mim, foi o mais desafiador, porque eles tinham muitas bases de dados. E aconteceu uma questão interessante nessa empresa que, por exemplo, não havia possibilidade técnica dentro dos bancos de dados de você deletar, apagar dados. Porque, como o próprio nome diz, conceitualmente, um Big Data, a ideia é só que ele cresça, nunca que ele diminua. Então, isso nunca tinha sido pensado. Então, quando eu cheguei para os engenheiros e falei, olha, a gente agora precisa, né, comprovar por uma questão de accountability que nós deletamos o dado do usuário que solicitou essa remoção. Eu não tinha provas, eu não tinha como responder ao usuário que isso de fato tinha sido feito, porque um apagamento, um mascaramento de dados, ou mesmo um obscurecimento, não é necessariamente, né, aquilo que a lei propõe. O que a lei propõe é que o dado ele seja extinto, ele não apareça mais. E nessa empresa, e eu tenho certeza que isso aconteceu em diversas outras, não havia essa possibilidade.
Então, houve a necessidade de um esforço técnico-jurídico para que a gente conseguisse internamente atender a demanda da lei, inclusive colocando outras funcionalidades no sistema que não tinham, né, que não tinham sido previstas para esse atendimento. Então, como a exclusão daquele dado. Esse foi um projeto bastante desafiador. E os outros, principalmente na área de saúde, né, que são projetos também difíceis porque são dados sensíveis e muitas vezes a utilização do dado e principalmente o armazenamento desse dado também exige um esforço técnico que muitas vezes as empresas não estavam acostumadas a fazer. Até porque o dado médico ele não é apagado, né? Não. Existe uma legislação que diz que por um período de tempo você obrigatoriamente tem que guardar esse dado, e aí quando a gente fala de guarda, a gente está falando de segurança da informação, porque você precisa evitar todos os esforços possíveis para que esse dado, pelo menos mitigar a possibilidade de que esse dado seja vazado, mas muitas vezes a empresa não tem recursos suficientes para fazer isso de pronto. Então, você precisa, né, junto à alta gestão, colocar essa demanda, isso tem que entrar, né, nos custos, tem que entrar no planejamento, e então existe um esforço bastante grande, e o DPO, a pessoa que cuida dessa área do negócio, ele é um facilitador, porque ele fica em contato com a equipe técnica, ele tem que ter contato com a alta direção, e é ele que faz essa intermediação entre os diversos setores da empresa. Então, para finalizar, qual conselho, dica você gostaria de deixar para quem está começando a se preocupar com LGPD agora? Eu acho que o primeiro ponto é justamente saber se a sua empresa comporta, se você tem recursos suficientes para contratar uma consultoria jurídica ou uma consultoria tecnológica que possa te auxiliar no mapeamento desses processos, e se não for esse o caso, como que você pode capacitar alguém da sua equipe para que essa pessoa possa cuidar mais de perto dessa questão dos fluxos dos dados pessoais dentro da empresa. Acho que esse é um primeiro passo e muito importante para a conformidade e atendimento da legislação. Obrigada, Adriana. Foi um prazer. Prazer receber você. Bom, a gente chegou ao fim da conversa, né? E foi muito bom conversar com você, então obrigada pela participação. Eu é que agradeço pelo convite, foi um prazer. A conversa estava muito boa, mas agora chegamos ao fim. Então, vamos aos nossos avisos finais. Lembrando que estão abertas as inscrições para as turmas de 2026 do nosso curso de Boas Práticas Operacionais para Sistemas Autônomos, BCOP, tanto para as versões EAD quanto presenciais. As inscrições também estão abertas para o nosso curso de formação básica de ISPs do programa AceleraNet. Não perca! Para ficar por dentro da nossa agenda completa de cursos e eventos, acesse septro.br/cursos-eventos. Sugestões de temas, dúvidas, elogios e críticas construtivas, mande um e-mail para cursoseptro@nic.br. Inscreva-se na sua plataforma de áudio preferida e lembre-se de ativar as notificações. Para não perder nenhum conteúdo importante, siga as nossas redes sociais. Vocês nos encontram no X, o antigo Twitter, como @comuniquebr. No Facebook, LinkedIn, Instagram, Telegram, nós somos @NicBR. E no YouTube é só procurar por NicBR Vídeos. Esperamos que você tenha gostado do episódio e qualquer problema é culpa da camada 8. Essa é mais uma das iniciativas proporcionadas pelo Registro de Domínios.br. Registre o seu.br.